Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Eu te faço companhia a partir de agora aqui no programa Vida em Foco, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, nesse horário 3h30 da tarde, e é transmitido para o Brasil inteiro, via satélite, também canal digital aberto e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje nós vamos falar de um termo que talvez você nunca tenha ouvido falar, que é responsabilidade afetiva. E olha que não tem a ver somente com relacionamento amoroso, viu? Responsabilidade dos afetos. Nós vamos entender exatamente o que é, como lidar, quais as consequências de não ter responsabilidade afetiva também. A psicóloga que está aqui comigo, Luísa Viana, vai nos ajudar com este tema. Também vamos falar sobre dívidas. Olha só o que vamos fazer com dívidas indevidas. Aquilo que veio cobrado para você e você fala, não reconheço. O que nós devemos fazer, e nós teremos uma advogada para nos auxiliar. Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Começamos então com a questão afetiva, que é esse termo responsabilidade afetiva, e que eu vou frisar aqui, olha, não tem a ver somente com relacionamento conjugal, com namoro, não, pode ser amizade, pode ser os familiares, pais e filhos, sogra com nora, como que a gente trabalha este termo, responsabilidade afetiva. Então deixa eu te dar primeiro as boas-vindas, minha querida, seja muito bem-vinda. Luísa Viana, que é psicóloga, Marcelino Champagnat é o hospital, certo? Isso mesmo, Carol. Bem-vinda. Muito obrigada. Eu queria que você começasse dando pra gente o que é responsabilidade afetiva, para quem nunca ouviu o termo, ou para quem já ouviu e quer sintetizar. Inicialmente, esse termo, responsabilidade afetiva, pode soar meio estranho, né? Parece. Mas responsabilidade afetiva é assumir o papel de si dentro das relações, de forma a desempenhar o seu papel dentro dos seus relacionamentos, como você bem disse, tanto relacionamentos afetivos, amorosos, quanto dentro dos ambientes de trabalho, do ambiente familiar, das amizades, de forma a agir com sinceridade e transparência, tanto com relação aos próprios sentimentos, quanto com relação às intenções, às percepções das relações. Tá, então a gente está falando aqui de uma espécie de gerenciamento dos afetos, porque você trouxe a questão profissional. Geralmente a gente fala assim, mas na questão profissional você não leva afeto para isso, mas não tem como separar isso do ser humano, né? Isso mesmo, quando a gente fala de afeto, então a gente fala da forma que a gente se relaciona com os outros, né? Tá. E o ser humano, ele se relaciona de formas diversas. Então, por exemplo, dentro de um relacionamento de trabalho, eu preciso saber qual que é o meu papel dentro das relações do meu ambiente de trabalho e quais também que são as minhas limitações enquanto ser humano. Aonde que eu consigo ir? Aonde eu não consigo ir? O que seria uma fraqueza para mim? Então, responsabilidade afetiva, às vezes a gente pensa que está muito em corresponder às expectativas do outro, que o outro coloca sobre mim. E não é? Mas não. Na realidade, está relacionado a entender o que eu sinto, como eu sinto e até onde eu consigo ir dentro de uma relação. Tá, isso pensando até em amizades, né, que podem ser ou não profissionais. As amizades, muitas vezes, elas geram cobrança, não só amizades, né? Os relacionamentos, eu vou abrir porque é ampla, né, a gama aqui. Mas eles exigem algo e, ao mesmo tempo, muitas vezes as pessoas se sentem cobradas dentro de um relacionamento. Então, eu pegar esse termo responsabilidade afetiva, cada um no seu papel, como você usou, tende a diminuir, pelo menos, essa cobrança ou até a culpa, que acredito que deve existir também, de não corresponder. Você falou expectativas, então, acho que são várias palavras aí pra gente correlacionar, né? Perfeito, é isso mesmo. Então, veja bem, quando a gente fala de responsabilidade afetiva, coloquei que a gente fala sobre si, né? Então, é eu entender e eu colocar para o outro quais que são as minhas percepções.
como que eu me sinto com relação a um relacionamento, como que eu me sinto com relação até mesmo a uma expectativa. E a base para isso, o instrumento para isso é a comunicação. Então, sim, de fato, podemos ali ir de encontro às expectativas, às frustrações que essas expectativas não atendidas podem gerar. Mas quando como eu desenvolvo essa habilidade de me responsabilizar pelo que eu sinto, como eu sinto, pelo que eu entendo, pelo que eu tenho como o que eu almejo enquanto ser humano, eu posso comunicar de forma clara para os outros, tanto para o meu parceiro, quanto para os meus amigos, quanto para o meu chefe. Então, eu consigo comunicar quando eu sei o que de fato eu sinto. Mas então eu posso dizer que a gente falaria sobre sentimentos, é falar sobre sentimentos também. Sem sombra de dúvidas. Uma conversa sobre isso, mas não uma conversa emocional, não necessariamente, mas sobre as emoções. Isso mesmo, perfeito. Mas agora você está colocando, não sei como é que tá o pessoal ali de casa, mas eu fico imaginando o seguinte, que não é fácil fazer isso. De você colocar algo, você falou de percepções, você falou de necessidades, expectativas. A pessoa tem que ser muito, primeiro, clara com o que ela tem de visão, depois estar disposta a compartilhar isso, ter a segurança, de repente, se aquilo não vai ser usado contra ela ou não. E eu acredito que quanto mais intimidade tenha as pessoas, mais difícil seja, não sei. Com certeza. Então, tendo esse cenário que eu te dei, qual a dica que você dá para que as pessoas comecem a dialogar a respeito, então, dessas afetividades? Às vezes a gente colocando dessa forma pode até soar de uma coisa negativa, né? Pode soar bem desafiador, no mínimo, né? Exatamente. Então, assim, como que eu vou fazer isso? Quais que são os benefícios de fazer isso? E eu acho que esse seria o primeiro ponto. Entender que ter responsabilidade afetiva dentro das relações tem grandes benefícios. Quais são eles? Então, primeiramente, quando a gente tem responsabilidade afetiva dentro desses relacionamentos que a gente tem na vida, nós temos relacionamentos mais estáveis, mais duradouros e mais saudáveis, mais equilibrados. Então, essa seria o primeiro grande objetivo, ganho, né? O primeiro grande ganho a se ter por ser responsável afetivamente. Eu sei que a palavra afetiva pode causar até certa confusão. Então, a gente pode também relacionar a ser emocionalmente responsável. Tá? E aí, para isso, você me perguntou como que a gente pode fazer isso. Uma primeira grande saída, uma primeira forma de desenvolver esse tipo de responsabilidade é pelo processo de psicoterapia. Então, o processo de psicoterapia é um processo com um profissional qualificado. É importante para você desenvolver diversas habilidades. Na verdade, é um ambiente propício para se desenvolver e elaborar repertório de comportamento. A pessoa vai entender o que ela realmente, qual é o papel dela, o que ela espera, se o que ela está esperando é coerente ou não. E tu estuda, ela vai conseguir. Isso mesmo, porque a gente parte de um ponto principal. Lá no começo nós falamos que parte de si, né? Então, para eu poder agir, ser responsável para com o outro, eu preciso primeiramente ser responsável comigo mesmo. Então, eu preciso entender o que eu sinto. Por que eu sinto? O que me levou a me sentir e me colocar dessa forma? Então, o ambiente de psicoterapia é muito propício para se desenvolver tanto esse repertório para com si, quanto para com os outros. Também a habilidade de comunicação. Então, a gente falou um pouquinho sobre a comunicação, e a comunicação ela é um instrumento muito importante dentro das relações, né? E dentro do ambiente de psicoterapia, a gente consegue desenvolver esse repertório de se comunicar de forma efetiva, de forma clara, de forma precisa com os outros. E o que você considera que seja importante para a pessoa conseguir colocar isso em prática? Além, claro, do método que você falou, né? Da ajuda profissional. Deixa eu deixar mais clara a minha pergunta. A maturidade, por exemplo. A maturidade a gente vai adquirindo pela experiência, mas acredito que nesse caso ela também seja necessária. Ou seja, a maturidade é algo que a pessoa precisa ter para isso ou não? Ela, mesmo sendo uma pessoa ainda imatura, mesmo sendo uma pessoa que ainda não tem clareza do que ela quer, porque às vezes ela está perdida por isso, né? Não sabe lidar com a situação.
Sim, faz sentido. Mas a gente também precisa lembrar que cada relacionamento tem o seu peso, digamos assim, né? Então, não é apenas um lugar para se chegar quando se atingir uma certa maturidade. Não dá para esperar, né? No sentido. Não, isso. Então, assim, não é algo que eu preciso esperar chegar a certo momento da vida. Não, é uma coisa que eu posso começar hoje. E até mesmo com crianças, por exemplo. Então, se eu tenho um filho, se eu tenho uma filha, eu posso incentivá-lo a entender as próprias emoções, a descrever, a comunicar como se sente até em situações de desconforto. Geralmente, em situações de desconforto, nós evitamos nos pronunciar, né? E é o momento ideal para aprender e para criar isso tudo. Exatamente. Então, quando tem algo que me incomoda, quando eu verbalizo o que me incomoda, o outro pode entender e poder me ajudar ou até mesmo mudar, chegarmos em um outro lugar. Entendi, muito bem. Então isso dá para viver com crianças, não tem idade. Uma criança ou um jovem ou adolescente pode ter responsabilidade afetiva também, ou isso é algo de adultos? Acho que o termo responsabilidade afetiva depende da forma que colocamos. Sim. A criança, ela pode começar a desenvolver esse repertório, né? Então, assim, é uma coisa que ela pode ir desenvolvendo para as relações futuras dela. Então, uma criança começa ali na infância, então já tem uma relação com um amiguinho, talvez o amiguinho causou algum incômodo. Então, vamos desenvolver como comunicar esse incômodo, como resolver esse conflito com um coleguinha ou com o irmão, enfim. Então, se começa a desenvolver na infância, até quando chegar na adolescência, na vida adulta, já ter esse repertório e aí desenvolver esse repertório em outras situações, em outros contextos. Entendi. E acredito que nessa situação familiar que você mencionou, é muito importante esse discernimento de papéis, que acredito que na prática seria mais ou menos isso, né? A mãe se ver como mãe. E sendo mãe, então, o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo expressar, o que é que eu devo ensinar? Mesma coisa o filho. E isso vai se dilatando para as outras áreas dos relacionamentos. Perfeito. E até mesmo entender quais são as minhas limitações enquanto mãe. Quais são as minhas limitações enquanto filho. Até aqui, se eu for além, eu posso ir, mas eu tenho que saber que estou indo além. Né? Não para limitar, mas para saber. E aí até mesmo para diminuir o senso de autocobrança, né? Então, por que não fiz mais? Não fiz mais porque não podia fazer mais, não conseguia fazer mais. Muito bem. Muito obrigada, Luísa Viana, por participar aqui com a gente e nos ajudar. Muito obrigada. Sempre bem-vinda. Muito obrigada. Voltamos para o próximo bloco para falar sobre aquelas cobranças indevidas que te preocupam e você vai saber como agir. Então a gente sai com imagens da cidade de Socorro, estado de São Paulo. Um beijo, viu, para você que me acompanha pelo canal 29.1, cidade que está aos pés da Serra da Mantiqueira, lugar lindíssimo, localização extremamente favorável para essas atividades de contato com a natureza. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta aqui na sua TV Evangelizar, essa TV que emite o sinal aberto para tantas cidades. Quem tem um satélite, quem tem uma parabólica consegue acessar até do meio do mato, eu costumo brincar. E isso só é possível porque você nos ajuda. Tão importante que a gente possa levar conteúdos como esse aqui. Já pensou você aprender sobre como comunicar os sentimentos, poder instruir melhor a sua família? E de forma gratuita. Conteúdo bom que chega aí na sua casa, com altíssima qualidade de som e imagem, é porque você nos ajuda a manter esta obra de evangelização no ar. Então eu quero te pedir nesse momento, você que me acompanha, quer falar assim, Carol, eu quero ajudar a evangelizar, a ir mais longe, a chegar em outras cidades que ainda não chegou, a chegar naquelas cidades que
ainda não conhecem a obra Evangelizar, então tá aqui, ó, a produção colocou aí o QR Code que você pode abrir o aplicativo do seu banco e de forma muito simples e muito rápida fazer um Pix de uma forma segura. Você pode ter certeza que por esse caminho aqui vai chegar aqui na obra Evangelizar e nós vamos usar exclusivamente para a evangelização pelos meios de comunicação. Então nos ajude, muito obrigada a você que sempre está comigo aqui de segunda a sexta-feira, neste programa A Vida em Foco. Agora a gente vai falar sobre aquelas contas que aparecem ou no seu cartão de crédito, ou é boleto que emitem, é tanta forma de cobrança, né? O problema é quando você não reconhece, quando é indevido, e aí já tem tanto problema para resolver. Vai falar assim, o que eu vou fazer com isso aqui, meu Deus do céu? Às vezes não existe um telefone, não existe um contato, ou tenta e não consegue. A gente tem alguns caminhos para que você resolva isso. Só que a gente tem que saber, né? Seja muito bem-vinda, minha querida doutora Daniele Tedesco, advogada, também professora universitária e vai nos ajudar hoje. Obrigada, Carol. Eu que agradeço. Então, realmente É uma preocupação, né? a cobrança já nunca é tão satisfatória, né? Só que pelo menos a pessoa fez e ela sabe que Sim. fez. Mas e quando não fez? Exato. Aí acende uma luz vermelha. Tá. Né? Por quê? Porque o consumidor precisa avaliar aquela cobrança, identificando que não foi ele efetivamente que deu causa àquela cobrança, Tá. ele precisa imediatamente entrar em contato com essa empresa que está fazendo esse tipo de cobrança indevida. Então ele precisa fazer essa conexão. Exatamente. Tá. Porque identificar é muito importante. Ninguém pode ser cobrado por algo que não adquiriu ou não contratou. Agora você falou uma coisa importante, identificar o primeiro passo e nem sempre é simples, porque geralmente você compra de um estabelecimento que tem ali uma marca, um nome fantasia, como dizem, Sim. e quando vem a cobrança, nem sempre você bate o olho e fala, opa, isso aqui foi tal coisa que eu comprei. A pessoa não tem, às vezes, esse link direto, né? E tem que fazer o quê? Dar uma pesquisada? Exatamente. O ideal é manter um controle das finanças, né? Identificar aí... Se possível, controlar isso. Exatamente. Mas se a pessoa não fez, aí ela vai recorrer à internet para Isso. consultar o CNPJ. Ela não fazendo, jamais ela vai ser imputada a cobrança de algo que ela não adquiriu. Certo. Né? Às vezes, a pessoa se engana, acha que não comprou, vai lá E vai checar ver e comprou vê mesmo. que era aquela loja que eu fui naquele dia, enfim. Mas, havendo efetivamente essa cobrança indevida, a legislação protege esse consumidor. Tá, agora a gente tem alguns casos assim, por exemplo. Uma que a gente está falando que é indevida, a pessoa não reconhece a compra, ou seja, não. Veio aqui uma bola de futebol, comprei bola de futebol nenhuma, não é meu isso aqui. Então vai entrar em contato, se for uma empresa idônea, tem tudo aquilo, né? Que se for um golpe, aí muda o Isso, assunto. A gente não está exatamente. falando de golpe hoje, Não. certo? Mas e se existe aquela cobrança? Não, de fato eu fui lá. Só que o valor tá errado, sei lá. A pessoa fez uma compra na internet, na hora de pagar o cartão, em vez de pagar 100, pagou 1.000. Não viu? Isso pode acontecer? Isso seria uma cobrança indevida ou não? Como que classifica isso? Não, classifica indevidamente quando ela for cobrada de forma duplicada, ou seja... Veio 2 vezes a conta de luz do mês. Exatamente. Isso é uma Tá. cobrança indevida Tá. e aí o consumidor vai comprovar que já efetuou o pagamento daquela fatura e Então- não pode ser obrigada a pagar novamente. Então ele tem que... Então é importante guardar os comprovantes de pagamento. Sem dúvida. Ó, sem presta atenção, dúvida. que às vezes as coisinhas que passam, né? Nunca aconteceu, Exatamente. mas... Por quê? Porque é a única forma do consumidor provar que pagou Se ele não de tem, posse do é comprovante. difícil dele provar, se ele não tem mais. O nosso ordenamento jurídico prevê que quem alega precisa comprovar, né? Tá. Ou até, como pode acontecer, de um erro de baixa. Às vezes a própria empresa pode errar. Né? Tá lá em aberto. Exatamente. Então, o consumidor apresentando esse comprovante, a empresa vai buscar nos seus registros e vai dar baixa sem prejuízo algum. Tá. Então, é muito importante guardar os comprovantes. Porque não basta alegar, eu paguei, né? Tem que... Fica... Tá, tem que provar. Exatamente. Então isso é importante você entender, porque isso daqui a gente está falando da legislação. Então, se o estabelecimento cometeu um erro de cobrar duplamente,
é um erro, mas você só consegue abater isso se tiver o comprovante. Então é importantíssimo isso que a gente está falando aqui, que às vezes tem gente que não faz esse controle. Exatamente. Tá, segundo ponto. A pessoa ela tem o comprovante, apresentou. Existe um tempo para aquele valor ser restituído? Ou existe, por exemplo, uma forma, a empresa pode voltar em crédito, ela tem que dar em dinheiro? Como que funciona essa parte? Então, a orientação é que, identificando essa cobrança indevida, a partir desse momento, o consumidor teria 90 dias aí de prazo para buscar resolver esse problema. 90 dias, tá. A partir da identificação, efetivamente. E no caso dos comprovantes, onde a empresa pode fazer uma cobrança até judicial, até 5 anos. Mas até para restituir ou não? Para restituir, para ajuizar a ação de restituição seria também o prazo de 5 anos. Mas o comprovante, para você comprovar, estão entrando em contato comigo, me cobrando lá 90 dias. Uma dívida de 2 anos atrás. Eu tenho que ter os comprovantes dos últimos 5 anos. Ah, entendi. Então, até 5 anos depois de pago. Isso. Pode vir uma contestação. Pode. E você tem que, então, a gente tem que guardar por 5 anos esses comprovantes. Vixe, essa é a parte que pega. Tem que guardar o comprovante ainda por 5 anos, tá? E hoje dependendo do que, acho que até mais, né? Hoje em dia é até mais fácil, né, se organizar, fazer o pagamento por aplicativo, porque aí ainda você pode buscar isso numa instituição bancária, esse comprovante. Só não sei quanto tempo que eles por aplicativo, quanto tempo eles vão guardar isso também, não sei. Indo presencialmente nas agências, os gerentes conseguem fornecer essa documentação. De 5 anos atrás também? Sim. Tá. Sim. Então é uma das formas mais tranquilas de se garantir que não vai ter que pagar 2 vezes uma dívida. Certo. Né? Mas o outro tipo de cobrança indevida que às vezes aparece, por exemplo, numa fatura de prestação de serviços públicos, energia, água, telefonia, enfim. Ali é muito importante o consumidor identificar na fatura se não existe alguma taxa ali dentro sendo cobrada indevidamente. E aí, faz o quê? Exatamente. Aí, imediatamente, sinalizar, porque não pode haver nenhum tipo de cobrança do consumidor sem a prévia autorização e informação. Né? Por exemplo, acho que aí plano de telefonia. Sim. Você tem lá contratado X megabytes e tem lá mais uma cobrança de linha telefônica, sei lá se existe isso ainda. E daí a pessoa não contratou aquilo lá, ela tem que olhar na fatura e identificou essa cobrança indevida, ela tem que notificar já a operadora. E no momento paga daí ou não? De notificar, é importante sempre anotar o dia, o horário que fez essa ligação lá para a central de atendimento. As empresas fornecem um número de protocolo. Sim, anotar tudo. Anotar tudo. Por quê? Porque é uma forma de demonstrar que você tentou buscar solucionar esse problema diretamente com a empresa. E que depois de não ter sucesso é que foi buscar outras vias para não ter o prejuízo. Que seriam os pequenos... Então, nós temos nessas relações de consumo o PROCON, que é o órgão administrativo muito, né? Que vai trazer as partes e identificar o problema e buscar a solução ali administrativamente. Caso não haja êxito, aí o judiciário vai ser acionado. É possível o ajuizamento de ação. Mas ainda assim o PROCON vai pedir aquilo ali, os comprovantes, protocolos, ligações, tudo que tiver. Exatamente. Então, às vezes, esse aumento de velocidade lá na banda larga, né? Se não foi aceito pelo consumidor, ele não é obrigado a pagar esse valor a mais que vem na fatura dele. E caso ele pague indevidamente, Carol, ele tem o direito de receber em dobro o que ele pagou. Isso é muito importante. O Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 42, traz essa previsão. Se ele provou? Exatamente. Se ele pagou e era um valor indevido, a forma de penalizar a empresa, entre aspas, que a lei traz é que ele devolva esse dinheiro pago em dobro para o consumidor. Porque tem alguns casos que a pessoa não vai poder deixar de pagar, né? Exatamente.
Uma água, uma luz, um telefone, um plano de saúde. Às vezes a pessoa vai ter que olhar aquela cobrança indevida, fazer o pagamento para não ficar sem o benefício, não é assim? Exatamente. E depois ainda recorrer. Isso. E ele pagando, tendo essa demonstração de que foi indevida, ele tem justamente direito... para restituir algum possível juro, multa, essas coisas. É, né? a cobrança indevida é o valor em dobro mais atualização, Carol. Ah, entendi. Então, é uma forma de penalizar a própria empresa para que não incida novamente nesse erro e não prejudique o consumidor final. Com certeza. Tá? Muito bom. Minha querida, muito obrigada pela tua presença. Certamente foi muito útil, né? Essa conversa aqui. Você anotou tudo aí? É bom esse tipo de conversa ter anotações. Sim. Sempre bem-vinda, viu? Muito obrigada. Obrigada a você. E assim é que eu encerro com você por hoje, mas você sabe que todos os dias nós temos um encontro de segunda a sexta-feira, às 3h30, aqui na TV Evangelizar. Então, fica com Deus. Continue na nossa programação.